Olá, Luciana, especialista aqui em saúde mental, professora Oi. Luciana Siqueira. Luciana, vamos falar sobre gêmeos. E gêmeos tão singulares? De nenhuma forma, de nenhuma forma. Mesmo aqueles com fenótipo muito semelhantes, muito parecidos, eles não são singulares, né. Singularidade diz da nossa individualidade, da nossa capacidade de sermos sujeitos, né, em oposição a um outro tipo de sujeito, né. Então, em nenhum momento a gente pode falar em singularidade. Né, quando a gente fala de gêmeos. Cada um ali vai ter impresso a sua personalidade, o seu jeito de ser, a sua constituição dentro daquela família, dentro da sociedade, né. As pessoas têm muito esse discurso de vestir, né, o filho com a mesma roupinha, fazer o mesmo penteado de cabelo, para poder ter uma identificação. Durante um tempo isso até parece engraçadinho, divertido, mas na verdade isso pode gerar prejuízos, né. Por que que isso gera prejuízos? Porque você está mexendo ali exatamente na essência da singularidade dessas pessoas, né, na capacidade de cada um ser visto, né, com as suas fragilidades, com as suas potências, com as suas diferenças, Hum. né. Então, cada um tem sua singularidade, eles não são singulares, Menina, cada um tem a sua. cada um tem a sua singularidade, cada um tem o seu papel, a sua personalidade impressa ali, seja no meio familiar, seja no meio social. A gente não pode falar que eles são singulares, cada um tem a sua singularidade. Exatamente isso. Subjetividade. Sim, a sua subjetividade, o seu jeito de ver a vida, de pensar, né. O seu próprio processo, muitas vezes, de adoecimento psíquico, né. Então a gente costuma falar muito nas aulas de psicopatologia, por exemplo, que é uma pergunta que sempre surge, né, nas aulas é assim: "Ai, mas" transtorno de quando a gente vai falar de transtorno de personalidade. "Ai, mas eu sou gêmea da minha irmã, eu acredito que eu tenha um transtorno de personalidade border, por que que ela não tem?" Ou por que que ela não tem as mesmas características? Porque existem ali aspectos singulares, a sua subjetividade, da forma como você internalizou algumas questões psíquicas que são completamente diferentes da forma como a sua irmã internalizou. Então, quando a gente vai falar até no processo de adoecimento psíquico, a gente tem que pensar, né, que mesmo sendo ali pessoas da mesma família, de uma mesma condição, de uma mesma criação, né, e aí eles misturam muito, né, os alunos costumam misturar muito, falam assim: "Ah, mas não foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, né, não tem a mesma carga genética", mas isso só não nos define, né, isso só por si não nos define. E a forma como eu posso estar numa mesma família, né, e internalizar os afetos de maneira completamente diferente. Internalizar o cuidado, internalizar as relações, e também a parte genética, né. Não tem nenhum DNA, né, 100% idêntico ao do outro, mesmo para gêmeos ali que nasceram de maneira única, né, univitelina, né, não tem, não existe isso, né. Então, assim, fisicamente iguais, Sim. subjetivamente, singularmente Completamente diferentes. diferentes. Isso, completamente diferentes, né. E, às vezes, os pais tentam, né, enquadrar os filhos no mesmo modelinho, né. Essa tentativa, por exemplo, de usar as mesmas vestimentas, temos que ter todos o mesmo brinquedo", às vezes até quando são gêmeos, né. Tem irmãos ali que têm uma idade muito aproximada, crianças que têm 1 ano de diferença, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses de diferença, que os pais vestem também com a mesma roupa, fazem o mesmo penteado de cabelo, né, compram os mesmos brinquedos. Quando que o sujeito é capaz de escolher? Quando que ele vai começar a ter vida própria, poder dizer assim: "Ah, eu não quero tal coisa, eu não gosto de tal coisa, eu não vejo dessa forma", né. Então tem ali uma falta, muitas vezes, de respeito mesmo por essas singularidades. Dentro da leitura da psicanálise winnicottiana, né, pensando no Winnicott, que fala bastante desse desenvolvimento, né, de relação parentais, desenvolvimento infantil, como é visto essa questão de colocar iguais os que não são iguais, né, não olhar para essa diversidade, essa diferença? Então, a gente costuma pensar sempre no que nos constitui como sujeito, né, o que nos constitui de fato como sujeito. Quando que a gente começa a ser ali visto como sujeito? Quando a gente é capaz, né, de dentro da nossa existência nos diferenciarmos de um outro. Então a gente precisa num determinado momento
de nos parecer, nos sentirmos parte de um grupo, de um núcleo. Então é aquele momento em que o pai, a mãe precisa me enquadrar ali num conceito, muitas vezes de família e de cuidado, e aí eu me torno sujeito dessa relação, mas para que eu seja de fato, né, um ser diferente daquilo que está sendo posto ali como padrão, né, para que eu tenha a minha individualidade, a minha singularidade vista, respeitada, a minha subjetividade exista, eu preciso inclusive me afastar desses pais, né, em algum momento da minha vida, o que acontece muito quando entra na pré-adolescência e na adolescência, né, e eu ser respeitado por ter gostos diferentes, por querer fazer coisas diferentes, porque aí eu vou me tornando ser humano de verdade, eu vou me tornando vivo, alguém que pensa, alguém que tem ideias diferentes das minhas, alguém, né, eu falo que o filho ele só passa mesmo a ser visto como humano no primeiro momento que ele responde: "Eu não quero, eu não gosto, né, eu não vou fazer desse jeito", porque até então era visto como o quê? Como objeto, né, como objeto pelos pais. Então é nesse momento em que quando a gente começa a questionar, né, que gera tanto conflito, tanta angústia, tanta dúvida para os pais, é neste momento quando o filho começa a questionar, é que ele de verdade está se humanizando, né. Por que que ele está se humanizando? Porque ele começou a ter as próprias ideias, ele começou a ter os próprios pensamentos, as próprias discussões. Então, isso é difícil para os pais, né, e é difícil para os filhos. Se torna um egoísmo dos pais querer colocar os filhos de forma igual, vestir, ter mesmo alimentação. "Ah, mas sua irmã gosta disso, como você não gosta se vocês são iguais", né. Esse tempo inteiro em trazer esse processo de igualdade, isso gera muito prejuízo para o Isso é muito desenvolvimento? Como que é isso? isso é muito cultural, né, isso é muito cultural da gente querer colocar todo mundo dentro de uma mesma cestinha, das semelhanças ali, de tratar como igual. Por quê? Porque isso de certa forma facilita, né, facilita o quê? Facilita para os pais. "Ai, vamos todo mundo usar a mesma cor de roupa", né. Eu estou facilitando o quê? Eu estou facilitando a minha escolha. Eu, já um adulto ali, né, e aí entra a questão do egoísmo, eu adulto pensando em mim, no que é mais fácil para mim, não no que é mais fácil para o filho, né, não no que ele quer de verdade, porque eu posso ter 2 meninas, por exemplo, uma adora rosa, uma adora azul, e qual que é o problema disso, né? O problema não está na criança ter gostos diferentes ou querer fazer escolhas diferentes, o problema está exatamente nos pais que falam assim: "Vamos comprar tudo rosa, porque rosa é o melhor para vocês". Né, melhor para você usar. E isso vai gerar adoecimento lá na frente? Vai. Quando eu não me sentir respeitado, quando eu não me sentir valorizado, quando eu achar que eu não tenho direito de escolha, que eu não po que eu for tolhido ali da minha capacidade de pensar, de negociar, de escolher, então isso vai me gerando adoecimento. Inclusive tem um psicólogo aqui do canal que ele quer falar sobre a psicologia das cores, que ele sabe o impacto que isso gera na vida, Sim. né, dos gêmeos, por exemplo, tudo em corzinha igual, tudo esse aspecto, essas personalidades aí ser, construída de forma igual para ser humanos diferentes, Sim. né. Mesmo que sejam univitelíneos, são diferentes, são pessoas diferentes, né, só a Uhum. aparência. Sim. E essa questão da psicologia das cores é muito legal, né. É muito legal, porque assim, o que que você vai falar sobre isso? Você vai falar exatamente sobre a importância que é dada para uma determinada cor ali, dentro do impacto que aquilo tem no ambiente social. Então, sei lá, vamos pensar aqui num vermelho, né, o vermelho é uma cor quente, é uma cor forte, é uma cor marcante. Todo mundo gosta de vermelho? Todo mundo se sente à vontade usando vermelho? Um vestidinho vermelho para gêmeas, Pois é, todo mundo se sente. ou uma camisa vermelha para os meninos. Pois é, não necessariamente, nem todo mundo vai sustentar o uso daquela cor, o contato com aquela cor. Por quê? Porque aquilo está passando para mim, ou está demandando de mim um determinado padrão, um determinado perfil de personalidade, que está indo na contramão daquilo que eu estou tentando apresentar para a vida. Então o que que uma cor vermelha, vamos pensar no vermelho. O vermelho é chamativo, o vermelho é visceral, né, ele chega a ser é uma cor quente. Você sustenta usar vermelho o tempo todo? Ou você sustenta usar uma blusa, uma roupa vermelha? Porque aquilo diz a sua personalidade, né. Você é marcante, você é intensa, você é quente, você Uhum. quer chamar atenção, você é energética. Às vezes a minha personalidade não vai sustentar aquilo. E aí quando a gente é muito pequenininho, que a gente não tem poder de escolha,
né. A gente não tem nem chance de se identificar com determinada cor ou não. Então são escolhidos pela escolha dos Dos pais. pais, dos pais. Por escolhas de outras pessoas, porque aquilo diz dela, não dos filhos, não da que aquela criança estava experimentando, está vivendo ali naquele momento. Como fica essa relação então? Pensando que as gêmeas ou gêmeos sente esse impacto dos pais os pressionando para aderir a algo que às vezes nem corresponde à expectativa ou É o à visão deles, desejo, o né, o desejo deles, né. desejo. Porque estamos ainda em construção, estamos falando muito mais de um desejo, né. A gente vai criando aí os famosos buracos psíquicos, né, que a gente vai chamando, que é aquele buraco exatamente da falta, né, da frustração de você que não é uma frustração positiva, mas que entra no âmbito negativo, que é o quê? Eu preciso corresponder ao desejo do meu pai e da minha mãe. Só que como eu não correspondo, o que que aquilo acaba acontecendo em mim? Gerando aquela dependência, né, aquela falta, aquela sensação de que eu sou o tempo todo incompleto, eu sou o tempo todo falho, né. Falando desses buracos, Lu, qual é o impacto disso no desenvolvimento? Por exemplo, adolescência, pré-adolescência, inclusive para os estudantes que acompanham o nosso canal, os estudantes de psicologia. Então, depende daquilo que é a necessidade. Então, por exemplo, a gente tem lá, dentro da psicanálise, a gente sempre está estudando, por exemplo, né, o narcisismo primário, né. O que que é o narcisismo primário? É quando eu passo a ser, né, eh ali todo colocado como objeto de desejo, né, eu sou colocado como objeto de desejo do outro, e aí toda a energia do pai e da mãe é colocado ali para que eu me veja, para que eu me reconheça como pessoa. Isso é positivo? É positivo. Até para que eu exista, eu preciso do narcisismo primário, eu preciso que alguém me ame e me coloque como centro de amor e transfira isso para mim, né, esse desejo de existência, para que eu me veja ali como também sujeito capaz de existir. Mas quando eu passo depois, num determinado momento, a receber os cortes, a receber as frustrações, a receber os limites, o que que isso vai gerando? Isso vai gerando desconforto. Então, uma pessoa, por exemplo, pode internalizar aquele corte, aquele limite como o quê? "Tô sendo abandonado, tô sendo deixado, tô sendo negligenciado", e isso vai ter um nome lá na frente. Isso pode gerar ali algumas questões que vão gerar, determinados sentimentos de rejeição, de abandono, que podem levar para aspectos patológicos, né. A gente tem, por exemplo, os transtornos de personalidade, né. O outro pode internalizar esses limites, esses cortes, como estou sendo deixado de ser amado. Então eu passo a fazer o quê? É um outro tipo de transtorno também de personalidade. Se eu estou sendo deixado de ser amado, eu preciso fazer movimentos para ser amado, para ser reconhecido. É um outro transtorno. Se eu sou, por exemplo, se eu internalizo essa experiência, né, de corte como, uma certa forma de perda de poder, eu também vou para um outro transtorno aí de personalidade, que pode ser, por exemplo, uma personalidade mais narcísica, né, mais narcisista, que a pessoa diz exatamente assim: "Não, eu preciso obter o controle de novo da minha vida, eu preciso controlar para isso o outro". Entendeu? Então, a gente vai ter ali transtorno de personalidade principalmente do cluster B, né, que são os clusters que a gente vai chamar de transtorno de personalidade, são até os mais graves, né. Então a gente vai ter o border, a gente vai ter o histriônico, a gente vai ter o narcisista, a gente vai ter lá, o antissocial. Da onde vai surgindo isso? Exatamente desses buracos que vão se formando na construção do sujeito. Então é muito delicado a gente falar sobre o processo de formação de identidade, de personalidade, e de como que isso vai influenciando e impactando a vida de uma criança desde que ela é pequenininha, né. E aí no mercado de trabalho, nas outras relações, casamento, você que fala também bastante de traição, de um monte de isso vai afetar todo esse processo, Luciano? Vai afetar também, porque a forma como eu me relacionei lá no meu passado, né, com as figuras primárias de cuidado e de amor, com os afetos primários, isso vai impactar como eu vou me relacionar lá na frente. Eu vou ter uma relação de dependência, de codependência de uma outra pessoa, eu vou ter uma relação de segurança nas minhas relações afetivas que eu vou estar tendo com alguém, ou eu vou o tempo todo ficar buscando aprovação? Eu vou o tempo todo ficar buscando que o outro fale por mim, pense por mim, me reconheça como sujeito. Como que vai se dando isso? Então, percebe que é um combo?
É um combo, né, que começa lá na primeira infância e vai se estendendo para a vida adulta. Parece um paraíso, daqui a pouco faz um check-in lá no MASP, é uma obra de arte, e vai parar lá com a doutora Denise na Consolação, né, para resolver as questões aí jurídicas, envolve esse Exatamente. comportamento que se torna tóxico, que foi criado para o tóxico, É. a intenção. Então também tem essa relação tóxica, ela talvez não tenha uma intenção de ser tóxica, mas se torna tóxica por um comportamento aprendido? Exatamente, exatamente. Isso vai se tornando ali tão forte para aquela pessoa, que aquele relacionamento vai passando a ser tóxico. Não porque ele é organicamente tóxico, mas ele vai se formando e se configurando de uma maneira tóxica. A gente pode pensar, por exemplo, igual a gente falou em entrevistas passadas, sobre Baby Reborn, né. Que é isso? Né, são essas relações tão fragmentadas e tão sem estrutura, que eu acho que eu posso oferecer ou dizer que eu tenho afeto de um objeto, Uhum. né, mas é um objeto, né, não é um bebê real, não é uma situação real ali que está sendo posta. Ou a minha tentativa de querer aprovação o tempo todo, que fica lá o tempo todo postando essas coisas para buscar o quê? Likes, né, curtidas, e vou ali sendo seguidores, né, tendo seguidores a partir desse lugar. E essa seriedade, né, desse processo, o impacto disso, essas lacunas que vão abrindo, que pode acontecer aí com gêmeos, né. Ah, inclusive a doutora Denise fala sobre essa questão dos Objetos, né. objetos, né, dos direitos também dos reborn. Descubram, né, dá uma olhada lá na entrevista da professora para ver como que fica, né, esse impacto isso por gêmeos, imagina então, gêmeos reborn. Já pensou? Já pensou? Né, até isso a gente ser capaz de criar agora, tá correspondendo ao desejo de quem? Daquele adulto, né, que tá ali se vendo numa situação de necessidade de controlar a vida do outro, o tempo todo, né. É querer tornar o meu projeto de vida, o projeto de vida do outro, da minha sucessão, Exatamente, é o meu sem lado sem egoísta. pensar no olhar. É até o meu narcisismo exacerbado, né, não é? Mas se a gente for pensar dessa forma. Sai do primário sadio para Sai do primário estadio para o patológico, né, porque fica isso, a necessidade de controle fica patológica, né. Então, não tem, assim, uma receita do bolo, né, que a gente pode pensar, e aí até, chegar nesse patamar de falar, não tem uma receita de bolo para ser pai ou ser mãe, sim. né. Então a gente precisa sempre olhar ali para as questões de uma forma mais ampla, mais contextualizada. A gente sabe que pelo menos dentro da nossa cultura é super comum essa coisa de ficar o tempo todo vestindo igual, penteando igual, usando o mesmo sapato, é o mesmo brinquedo, é a mesma boneca. Isso foi culturalmente construído, né. E não necessariamente a gente vai sair patologizando tudo, mas a gente precisa ter muito cuidado, né, porque embora não tenham receitas para o fazer, né, da paternidade e da maternidade, existem aí uma série de estudos, e nós inclusive falamos sobre isso, né, sobre neurodesenvolvimento, sobre o que é considerado típico e atípico, quando a gente vai falando ali nos nossos cursos, nossas atividades. Então, assim, Inclusive tem até exi curso no canal. sim, curso no canal. A gente fala uma série de questões que precisam ser consideradas a partir de uma premissa daquilo que é considerado, né, possível, viável, e aquilo que infelizmente não dá para a gente considerar como viável, né. É isso. Luciana, quero agradecer sua presença mais uma vez aqui no nosso Obrigada, canal, sempre colaborando ricamente com esse sucesso. obrigada. Se você concorda, discorda, se inscrevam no nosso canal, façam perguntas, interajam, e aí receba as nossas notificações sobre novos assuntos interessantes dentro desse meio digital e humano. Obrigada, Luciana, obrigada. Obrigada, Deise, obrigada pessoal, até a próxima.